Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade. O Ocuvita começa agora. Olá, bem-vindos. Eu sou a Gisela Borges, a realizar e a dar voz a este programa para si, que está ligado à antena da emissora provincial da Huila. Hoje é dia de Ocuvita Tertúlias e temos um convidado muito especial. Aliás, hoje será tudo muito especial e logo vai saber o porquê. Deixe-se ficar aí, levante o volume do seu rádio e beba água preciosa enquanto nos escuta. Água preciosa, beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água preciosa. Vamos então chamar o Ocuvita Tertúlias, programa que vai ficar registado no portal da Academia de Autores da Huila. Já lá temos o registro de 15 tertúlias e o número sempre a subir. Ora bem, que começa então a tertúlia. Ocuvita, tertúlias, quinzenalmente. Horácio Sousa Reis, ou simplesmente Horácio Reis, é meu amigo e sócio de longa data. Horácio Reis é uma figura incontornável da cidade do Lubango e da província da Huila. E no mundo da comunicação social, é um jornalista da primeira grandeza no país, tendo sido sócio e diretor da Rádio 2000 por mais de 10 anos. Conheço desde 1976, eu ainda menino, porque trabalhou com a minha mãe, Augusta Maria do Rosário Chova, na ex-Rádio Huila. Mas tornámos-nos amigos na década de 80, quando foi nomeado pelo Lopo do Nascimento, à data comissário provincial da Huila, como diretor do Complexo Turístico e Desportivo 10 de dezembro. Foram os primeiros anos da organização das festas da cidade, em que havia atrativos como o Quino, a feira agropecuária e os incontornáveis 200 km da Huila. Um parênteses para referir que na Rádio Huila ele tinha um programa que se chamava Quando o Telefone Toca, que era um programa de pedidos musicais, a maioria de amor, antecedidos de dedicatórias, na maioria de e para namorados. Grande programa esse. Voltando à nossa ligação, ele é diretor do Complexo 10 de dezembro e eu era um jovem oficial da Segurança do Estado, encarregado de acompanhar as festas, sobretudo nas questões de segurança e proteção, em colaboração com a polícia e até com as Forças Armadas. Essa minha responsabilidade obrigava a lidar diariamente com Horácio Reis, diretor, durante os 30 dias das festas. E dessa relação de trabalho nasceu a amizade que perdura até hoje e que em 2003 nos tornou sócios numa companhia de segurança de que é o sócio-diretor-geral. Horácio Reis é uma pessoa de trato fácil, é dedicado, rigoroso, trabalhador, mas também muito frontal. Digamos que é amigo dos seus amigos e podemos dizer que é um bom pai de família. Sei que escreveu um livro que teve a gentileza de oferecer-me
Ainda não li todo. Plantou árvore, casou-se em segundas núpcias, depois da saudosa Maria Fernanda, ela também uma excelente locutora de rádio. Na última década casou-se e até o casal Reis foi padrinho de casamento da minha esposa Amélia Chova. Mudou-se para Umpata, onde construiu uma casa, e eu fui para Luanda por mais de 10 anos. Meti-me na política e com as minhas estadas prolongadas em Luanda, os nossos contactos pessoais foram sendo cada vez menos frequentes, mas a amizade, a consideração e estima que tenho pelo Horácio Reis continua e desconfio que será para sempre. Ocuvita. Aqui fazemos arte. É um jornalista de primeira grandeza no país e não só. Está apresentado Horácio Sousa Reis e pelo seu amigo, hoje deputado da Assembleia Nacional, Vigílio Chova, a quem muito agradeço pela disponibilidade. Horácio Reis, é uma honra tê-lo como primeiro convidado no Ocuvita Estúdio. Aliás, não podia ser diferente a estreia oficial deste estúdio, cuja chave de ouro está nas mãos do professor Valdemar Ribeiro. Muito boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Vigílio Chova, um grande amigo e parceiro na área empresarial. Absolutamente. Temos uma vida, metade de uma vida em comum, digamos assim, com empreendimentos e naturalmente com muita amizade pelo meio e vamos caminhando. Já continuamos a conversa, vou cumprimentar o professor Valdemar Ribeiro, que é o residente nas nossas tertúlias. Muito boa tarde e num passo de mágica estamos no Ocuvita Estúdio. Uma grande marcha para começar a fazer diferente e hoje com um convidado que veste a camisola da comunicação social. Muito obrigada por nos permitir. É um trabalho de todos, mas é apenas uma demonstração que quando a gente quer andar, a gente consegue. Eu queria só abrir um parênteses para vos felicitar por esta ideia e por terem montado este estúdio. Aliás, antes disto eu tinha conversado com o Valdemar e tinha-lhe dito que isto não é nenhum bicho de 7 cabeças, que a coisa mais fácil do mundo é montar um estúdio. Portanto, está feito. Ocuvita Estúdio. Ocuvita Estúdio. É fácil, mas não é fácil. Primeiro precisamos também ter à volta sinergias, pessoas como a Gisela Borges. Absolutamente. Não? Horácio Reis, Rui. Principalmente um Rui, não é? Um Rui é que nos dá formação a todos. Não, é fácil, mas nós tivemos a sorte. É um fácil difícil. É um fácil difícil. Tivemos a sorte das sinergias estarem prontas neste caminhar. Pois, e no Lubango, felizmente até há equipamento deste à venda. Consegue-se comprar estes equipamentos. Isto poderá no futuro tornar-se como o Brasil, por exemplo, onde abrir uma rádio web é a coisa mais fácil do mundo, onde elas são como as colmeias. É verdade. No Brasil. É verdade. Aqui também poderia ser assim. Não se perdia nada. Ou poderia, não, pode. Já estamos a fazer, então. Pois é, estamos aqui então a fazer o Ocuvita. Hoje eu fiz questão de, no início do programa, em não apresentar quem está a comandar a técnica por motivos muito pessoais. É que eu queria dizer algo assim pessoal, especial, mas não encontrei palavras. É que para grandes emoções apenas se sente, e eu explico já. Trata-se da estreia de um estúdio, a entrevistar quem me levou para a rádio e a sonorizar o Ocuvita, a pessoa que montou tecnicamente o primeiro programa que eu fiz em rádio. O mestre Rui de Sousa. Olá, Rui, e muito obrigada por me teres recebido tão bem num sábado do ano de 1984. Eu vou tentar não me emocionar porque a voz hoje será de Horácio Reis. Mas também está aqui na técnica o Caetano Borges, o Belson Ossi e o José Amaral.
Dizia eu que o Horácio Reis levou-me para a Rádio Willa porque eu os ouvia quando fazia dupla com a Fernanda Reis, que já não está entre nós, no programa Parque Infantil. Já fez programas infantis e como é que era fazer programas infantis? É verdade, era um dos programas da grelha na altura, da grelha da Rádio Willa. A minha primeira esposa, já falecida, era quem encabeçava esse programa e a Gisela foi captada para a rádio através desse programa. Exatamente. Obviamente, depois verificou-se que sim, que ela tinha uma costela da rádio, porque vinha do pai, também de boa memória, e que já não está entre nós, mas que tudo isto se conjuga para aquele velho ditado: filho do peixe sabe nadar, não é? E eu até lembro-me muito bem do indicativo do programa. Isso já não recordo. Parque Infantil, aos domingos, para os mais pequeninos, Parque Infantil. É verdade. Era bem assim. É sim, senhora. E como diz o professor Valdemar, eu gosto de provocar também. E aqui vai uma provocação. Não gosta de fazer 2 vezes a mesma coisa? Não gosto não, senhor. Não, mas é a segunda vez que vem aqui ao Ocovita. Não, é diferente. Nesse aspecto é diferente. Eu sou, por característica própria, eu sou metódico. Sou uma pessoa que facilmente ganha um método de trabalho. E depois tem que ser bem feito e seguido esse método para eu continuar. Porque se ao fim de um determinado período eu verificar que esse método está errado, então eu mudo e vou para outro. Mas sou, por assim dizer, metódico. Quis referir, por exemplo, ao facto de escrever os livros, um livro só. Um livro, sim. Não vai sair de um livro. Eu escrevi no livro que não ia fazer mais nenhum, não é? Pois, aliás, nem me considero escritor por causa disso, não é? Me permite, Horácio, escrever, já tem o segundo? Bom, mas, as suas crónicas? Absolutamente. Isso já tem o segundo. Esse é um desafio a que eu acedi, do João Pinto, que em Luanda, posto em Luanda, onde ele está, mas na altura na MFM, ele me desafiou a escrever 2 vezes por semana uma crónica para a MFM Luanda. E eu filo, e metodicamente, até hoje, embora o João Pinto já não esteja na MFM, está na Rádio Nova, mas metodicamente eu continuo a manter essa crónica em Luanda, 2 vezes, às terças e às sextas, no programa da manhã da MFM. E se calhar dessas crónicas exato, eu não me apercebo, desculpa só, eu não me apercebo do número de crónicas que é, mas o Rui de Sousa, sim, ele é que me alertou para isso, quando lhe foi pedido que retirasse o cabeçalho da crónica, Crónicas de Cristo Rei, para podermos depois fazer o livro digital. Quando ele fez esse trabalho e me apresentou a pendrive com o número de crónicas, eu pus as mãos à cabeça. Afinal, realmente eu escrevi não para mais 2 ou 3. Se calhar 2 ou 3. Sim, porque são realmente muitas crónicas. Obviamente que eu tenho que selecionar aquilo tudo e ver as que se enquadram no momento atual. Sim, e outras que se calhar já não fazem sentido porque já passou o tema, não é? Mas há umas que são atuais. E além disso temos já também a obra em digital, em áudio do Horácio. Sim, já 50 gravações publicadas na Academia de Autores da Willa. Estão lá, 50 já. Então fica aí o convite é muita coisa, para os nossos ouvintes para irem dar uma voltinha ao site da Academia de Autores. Exatamente. É muito bom, eu tenho acompanhado mais ou menos o trabalho do site, não é? E julgo que foi realmente uma boa iniciativa que nós tivemos todos em fazer isso, porque fazia falta na Willa. Nós. E ao fim e ao cabo isto acaba por ser a nível nacional, porque pouca coisa igual a esta existe, não é? Exatamente. É autor do livro Lubango, um monte de histórias. Comecemos pela história. Sá da Bandeira, 1968. Um barco. O Paquete Amélia de Melo. Exato. Uma viagem, um imigrante. Horácio Reis. É verdade. Foi eu ainda jovem. Os meus pais emigraram para Angola e para Sá da Bandeira, porque era um dos nossos, já tínhamos família, já há muitos anos atrás. Mas vieram da Madeira ou... Não, é mesmo do continente. Mesmo do continente. Eu nasci em Abrantes, mas vivia em Lisboa, na Encarnação.
E quando o meu pai vem para Angola primeiro, não é? E depois manda vir a família. E nós viemos através dos mecanismos da assistência social, diga-se assim mesmo, que havia na altura, e viemos no Paquete Amélia de Melo. Nunca mais me esqueço dessa viagem, foi uma viagem interessante, porque eu nunca tinha andado de barco, por um lado, por outro lado, pelas peripécias que correram na viagem. Morreu uma senhora a bordo e foi enterrada, entre aspas, tirada ao mar, ao largo de São Tomé, um mar infestado de tubarões, etc., e que nós vimos na altura quando o corpo foi atirado ao mar. E são coisas que não se esquecem. E são coisas que eu nunca mais me esquecia, apesar da idade que já tenho. Portanto, resumindo e concluindo, quando cheguei a Moçambiques, na altura, não havia asfalto para Lubango. Vinha-se por uma picada. Existia. E o meu tio, padrinho, já morreu, é que me foi buscar. A mim e a minha mãe. Passaram pela Serra do Bimbi. Serra do Bimbi, exatamente. E então lá chegámos a Sá da Bandeira, na altura. E desde logo devo dizer que fiquei encantado com a cidade. Bebeu a água das bicas da Senhora do Monte e cá ficou. Isso não me lembro se cheguei a beber logo. Mas que bebi já algumas vezes já, isso é verdade. A pontos de não querer voltar. Não quero voltar e não me sinto bem em mais parte nenhuma do mundo. Onde quer que eu estiver, a minha ideia é regressar, obviamente. Portanto, eu não me sinto bem. É um cidadão do mundo, mas tem o Lubango como a verdadeira terra. Exatamente. Esta é que é a minha terra. A sua história está muito ligada à emissora provincial da Huila e também à Rádio Comercial 2000, certo? Sim, mas também tem uma outra rádio por trás, que é a primeira, a Rádio Comercial de Angola. Foi aí que eu comecei, foi aí que eu aprendi com os profissionais na altura, e porque eu costumo referir isto porque é importante. Na altura não havia nem institutos, nem institutos de comunicação social, nem faculdades de jornalismo, não havia nada disso. As pessoas aprendiam umas com as outras. A profissão era passada de geração em geração. E eu aprendi com os mais velhos daquela altura. Nesse livro eu faço referência a esses nomes que na altura eram os dinossauros da rádio, da comunicação social e, de um modo geral, ao nível de Portugal. Porque deve-se dizer que, primeiro, Angola foi o país onde a comunicação social esteve mais desenvolvida. Primeiro ponto. Em segundo ponto, a Huila, Sá da Bandeira, foi a terra de onde saíram os maiores valores do jornalismo radiofónico. Falamos de Gustavo Aroca, Beto Caldeira, Luís Miranda, desses nomes? Exatamente, esses nomes, mas o maior, Emílio Rangel, já falecido, Saraiva Coutinho, Saraiva de Oliveira, enfim, são tantos os nomes de valores que alguns ainda estão vivos e militam em órgãos de informação, mas a maioria já está reformada em Portugal. Mas saíram desta terra. Um deles até David Borges. Também. E que montou a SIC lá em Portugal. Ele e o Emílio Rangel são os homens da SIC, que depois deram lugar à SIC e que montaram primeiro a rádio TSF. Exatamente. A TSF, e depois da TSF é que nasceu a SIC. E constantemente, nas notícias que vêm de Portugal, aparecem jornalistas cuja origem é angolana. Exatamente. Angolana e propriamente a província da Huila. Uma boa parte a partir da Huila. Uma boa parte. Porque Sá da Bandeira era uma cidade académica na altura e, portanto, tinha uma forte ligação a Coimbra. O Liceu Camões tinha toda aquele rigor da capa e batina, etc. E formava excelentes quadros, até ao sétimo ano. Liceu Camões. Não, o Liceu Diogo Cão. Diogo Cão. Formava alunos até ao sétimo ano, que depois eram largados para o ensino superior. Pelas suas mãos passaram muitos jornalistas, inclusive eu. Muito jovens, é verdade, muito jovens. E sem a tal universidade. Sim, absolutamente. Porque nós também passamos pelo jornalismo sem a universidade. Claro, e foi sempre uma vertente que me apaixonou. Foi ensinar aos jovens aquilo que eu sabia. Era poder descobrir jovens com queda para a profissão e introduzir nele o vício da rádio. Paixão. A paixão. Porque isto, e depois não sai mais.
Não sei, porque a rádio é um vírus que entranha, uma vacina que não tem cura, não há vacina. Não há vacina. Ou ele próprio é uma vacina já. Pois. Então, nós podemos sair da rádio, mas a rádio nunca sai de nós. E o que é que o terá motivado a abraçar o mundo do jornalismo? Desde pequenino, atenção, desde pequenino, e aí, desde que sei lá, 8, 9, 10 anos que eu ouvia o Artur Agostinho. Também já morreu. O Artur Agostinho era uma figura em Portugal muito ligada ao jornalismo desportivo. Era um relator desportivo de alto gabarito. E eu ouvia e eu gostava de ser como ele. E é curioso que eu não faço relatos desportivos, não sou capaz de fazer. Se calhar sou capaz, mas nunca experimentei a fazer. Relato de futebol eu não faço. Mas foi por aí que eu fiquei agarrado à rádio, à caixinha mágica. A partir daí, meus pais, como nós, retomando aquele assunto, vieram para Angola, na qualidade de imigrantes com carta de chamada. Naquela altura, no tempo da ditadura do Salazar. Em que ano? Isto em 65, mais ou menos. 1965. Exato. Portanto, pouco tempo depois de ter rebentado a revolta nas colónias portuguesas, nas chamadas colónias portuguesas, as lutas de libertação nacional. Foi assim que as coisas começaram. Pois eu venho portanto, eu tinha nessa altura 12 anos, quando rebentou, portanto, a Revolução no Norte de Angola. E quando tenho 16, 17, coisa assim, os meus pais imigram para Angola, porque tínhamos cá a família, que fez uma carta de chamada, porque para vir para Angola, que eles diziam que era Portugal, não era assim bem fácil. Era mais fácil ir para a França do que vir para Angola, que era Portugal, como eles diziam. Posto aqui, o meu pai arranjou um emprego que foi exatamente operador de emissores da Rádio Comercial de Angola, no Cristo Rei, na Central, o edifício que ainda está lá hoje, que é da Rádio Nacional de Angola, mas que esse edifício, antes da independência, era da Rádio Comercial de Angola. Eram lá que estavam os emissores da Rádio Comercial de Angola. A Rádio Comercial de Angola era uma emissora de ondas curtas, médias e frequência modulada. Transmitia a nível internacional. E, naturalmente, eu tinha amigos que trabalhavam na rádio. E foi-se entranhando. E foi-me entranhando como operador. Comecei como operador, até a varrer estúdios e tal. E depois o Marcelino, o Carlos Caldeira, que eram os chefes na altura da parte técnica da Rádio Comercial de Angola, no quarto andar do prédio Espinhas, hoje onde está o tribunal, já na altura estava o tribunal, mas no quarto andar estava a Rádio Comercial de Angola. E o tribunal estava a partir do terceiro para baixo. E foi a partir daí que fui fazendo. E lembra-se qual foi o primeiro programa que fez? Lembro, eu fui lançado com um programa que eu fiz que se chamava Retrospectiva de uma Guerra. Eu sei que eu tinha guardado todas as notícias e tive também a colaboração do falecido Gustavo Ferreira Aroca, que era o homem dos noticiários, e eu sei que ele, e tínhamos um apanhado bastante grande da Guerra dos 6 Dias, e esse conflito apaixonou-me pela forma como ele era noticiado a nível das estações. Na altura não havia esta tecnologia toda que nós temos hoje, atenção. Havia os velhos Amarland que nós fazíamos a sintonia e escutávamos as notícias das estações de rádio do antigamente, a Voz da América. Mas já nem sei se chamava Voz da América ainda, já naquela altura. Eu sei que eram emissoras que transmitiam internacionalmente noticiários que possibilitavam a nós e outras estações apanhar e fazer os seus noticiários. Era o que nós fazíamos. Então, pegando nessas notícias que nós emitíamos através da Rádio Comercial de Angola, de hora a hora, peguei naquilo tudo e fiz um programa que se chamou A Retrospectiva da Guerra dos 6 Dias. Foi o primeiro programa que eu fiz, que eu gravei sobre a atenção um senhor Carlos Moleiro. O jornalista Carlos Moleiro era o chefe dos serviços de produção da então Rádio Comercial de Angola, naquela altura, e que tinha vindo da Rádio França Internacional. Tinha sido contratado pela chefia dos donos da Rádio Comercial de Angola, que era uma empresa, um grupo empresarial privado, se incluía o Venâncio Guimarães, o Espinha e Filhos, etc, etc. E contrataram então o Carlos Moleiro para chefiar a Rádio Comercial de Angola. E quem me lançou
foi o Carlos Boleiro. Okay. Já faleceu também. Não sei se o Valdemar estava-me aqui a fazer sinal, parece que... Quero fazer também uma homenagem. A Gisela fez ao Horácio e eu também preciso fazer uma homenagem. Vamos aí, força. Que é, a Gisela tinha colocado que aprendeu muito com o Horácio e dezenas de outros jornalistas aprenderam muito com o Horácio. Nós na academia chamamos a isso Universidade da Vida. E mais propriamente na Europa e nos países mais adiantados, hoje em dia nós temos a Universidade Livre, sim. Onde qualquer jovem, qualquer pessoa vai estudar e não recebe diploma, mas são pessoas muito mais competentes até do que aqueles que passam pelo diploma. Porque têm a prática. Exatamente. É como a vida de empresário. Empresário, para ser um grande empresário, além da formação escolar, académica, a experiência é fundamental. Há empresários de top e nenhum deles passou sequer pela universidade. Com certeza tem que ter formação, tem outro tipo de formação académica. Portanto, o Horácio hoje para nós seria um decano da Universidade Livre de Comunicação. Portanto, e essa homenagem, penso que a Academia na Huila deveria fazer, no caso do Horácio, porque a figura dele é a figura de um decano. Por isso é que nós estamos aqui a estrear o estúdio Ocuvita com o nosso decano. De comunicação. Muito obrigado. Entretanto, deixe-me perguntar-lhe, consegue sempre escolher as palavras certas para escrever o que vê e o que lhe vem à alma? Como é que se consegue chegar a esse ponto? É uma questão de método, por um lado. Mas, entretanto, também tem muito a ver com a forma como recebi os ensinamentos da profissão. Naquele tempo, a profissão era passada de gerações antigas, gerações que já vinham com uma boa formação e uma boa aprendizagem e tinham o cuidado de inocular os jovens com matéria como deve ser. E, sobretudo, havia uma questão muito importante que nos ensinavam, era a ética. É preciso que esta profissão seja realmente desempenhada com honestidade, com a procura constante da verdade, por isso mesmo com ética. E aquilo a que nós temos assistido, infelizmente, nos últimos tempos, é algo que realmente me frustra, porque não entendo como é que hoje, com faculdades de jornalismo, com institutos superiores de comunicação social, etc., conseguem sair pessoas que depois vêm para o jornalismo fazer coisas que realmente não está certo. Não está certo. Eu tenho um encontro normal, constante, quase diário, com jornalistas. E eu entendo essa observação do Horácio, que por vezes alguns jornalistas não colocam a totalidade da verdade dos factos. Sim, mas eu também entendo que façam isso para se protegerem, de proteger a sua própria família, porque muitas vezes está o chefe lá em cima e despede-os. Então não vem para a profissão. Não, mas eu queria complementar. Mas o facto do jornalista não querer perder o emprego porque tem a sua própria família não o impede de tomar conhecimento da verdade. Ele pode não exprimir total verdade exatamente porque há todo um processo que ele pode perder a sua profissão, pode perder o seu emprego. Daí está a ética que o Horácio falou. Ética. Ele não pode se negar a conhecer a verdade total dos factos. Não pode fugir a isso. Não pode se esconder. Tendo conhecimento da total verdade dos factos, ele pode ter alguma seleção, alguma ética, no sentido de não exprimi-la toda ou não. Não entrar nessa notícia, nesse tipo de informação, não veicular essa notícia. E há um exemplo muito forte para nós, que é o nosso decano Horácio Reis, que eu perfeitamente, nos encontros que eu tenho com ele, eu percebo que ele tem essa ética. Ele é um homem conhecedor da verdade, porque procura aprofundá-la, mas há momentos que ele não a coloca ao público.
Então ele utiliza-se da sua própria ética para passar uma informação até determinados limites, mas toma conhecimento da verdade total. Isso é muito... Está aqui a dizer, Horácio, que o jornalismo de hoje é feito de uma forma sensacionalista, também, para além dos limites? Também, sobretudo isso, vamos lá. Mas é um sensacionalismo, me parece a mim, barato, para ser banal a dizer a palavra. Quer dizer, as pessoas vêm de um passado recente em que se fazia informação, numa boa parte, por dinheiro. Ou seja, as pessoas só noticiavam aquilo que dava dinheiro. Ou porque alguém pagava para ele dizer aquilo, ou porque alguém pagava para ele não dizer aquilo e dizer outra coisa. Esta é a realidade. Portanto, e isto é contra os meus princípios. Eu não alinho num tipo de informação desse tipo. A verdade é a verdade. Custa o que custar, doa a quem doer. É assim que diz a frase. Enquanto jornalista, já viveu vários momentos, fazendo de si um defensor da democracia versus cidadania e com grande contributo ao desenvolvimento da província. Serra da Leba, um monumento que viu construir. Podemos considerar um início de desenvolvimento aqui para a província da Huila? Foi sim. Posso até dizer-vos que quem defendeu a construção daquela estrada foi, na altura, o Sr. Venâncio Guimarães. Atenção, este senhor era deputado da Assembleia Nacional em Portugal, na altura do Império Colonial. Era deputado da Assembleia Nacional, lá em Portugal, e defendeu a construção daquela estrada. Mas atenção, ele tinha interesses para aquela estrada, porque ele, no fundo da Serra da Leba, na Tampa, ele tinha as fazendas dele. Portanto, havia todo o interesse em fazer com que esta estrada nova viesse por ali, custasse o que custasse, e custou muito dinheiro, e que, por outro lado, abandonou Vila Arriaga, hoje Bibala. Mas, e que só agora, depois de... digamos recentemente é que se construiu a estrada. A estrada que liga a Bibala aqui é esta estrada principal, a Estrada Nacional 280. Porque antigamente eram só os caminhos de ferro. Exatamente. De Santos. Ora bem, portanto, essa estrada, embora tenha custado muito dinheiro, é efetivamente uma obra-prima, uma obra de arte da engenharia, como dizem portuguesa. Tudo bem, até parece que foi uma senhora que esteve à frente do projeto, a desenhar, foi mesmo, como se consta, e sim, é uma estrada que nos dias de hoje já demonstrou ser importantíssima para o desenvolvimento. É uma área turística extraordinária, por excelência, muito mal aproveitada, diga-se a bom da verdade, e seria bom que conseguíssemos aproveitar mais aquela estrada. A parte que eu, se me permitem, eu quero já dizer que está a ser muito má para aquela estrada é o desmatamento. E o desmatamento da Serra da Leba é feito à vista de toda a gente, incluindo os fiscais, que têm ou não têm meios, não sei, incluindo as pessoas que mandam nesta terra, no país, e que veem aquilo e que não dizem nada. Portanto, o desmatamento da Serra da Leba vai levar a outras situações que já aconteceram há uns anos atrás, há poucos. O desequilíbrio ambiental. Exatamente, e que vai voltar a acontecer. Portanto, a Serra da Leba merecia realmente uma atenção especial. Eu estou em crer até que merecia uma espécie de uma empresa de manutenção especial, só para aquilo. Não é só cobrar os 150 kwanzas, ou lá o que é, que eu já consegui demonstrar que aquilo é muito dinheiro, porque passam milhares de carros ali, só que não sabemos para onde vai aquele dinheiro. Eu não consegui saber. Agora, aquele dinheiro dava realmente para ter a serra melhor? Dava. Um período muito difícil, 45 dias de que viveu, foi a quando da morte na altura do presidente Agostinho Neto. No seu último comício, que deu aqui no Lubango, qual foi o sentimento que teve quando respondeu à pergunta de Agostinho Neto? Estamos a transmitir em direto? É verdade, nunca mais me esquece, porque obviamente foi uma interpelação do mais alto dirigente deste país para com a minha pessoa, e isso sensibilizou-me pela forma amável, muito simples com que se dirigiu à minha pessoa e perguntou se estávamos a transmitir o comício em direto.
E nunca mais me esqueci disso, não é? Obviamente, trabalhava na altura já na Rádio Willa. Sim, exatamente. Porque logo a seguir, pouco tempo depois, dá-se o desenlace, não é? Em que o Presidente Neto vem a falecer em Moscou. E isso, naturalmente, chocou toda a população, todo o país. Eu recordo-me, estava na cidade do Uambo, Exato. quando recebemos a notícia. Foi realmente muito triste e foi um sentimento de orfandade naquela altura. Ficamos órfãos. Senti que as pessoas estavam na rua como se não tivessem nem pai nem mãe, não tivessem nem eira nem beira. Estavam acabrunhadas, estavam tristes. Toda a gente. O Agostinho Neto é o nosso Nelson Mandela. Sim, absolutamente. Ele foi um homem exemplar. Sim, um homem que deu exemplos, deixou exemplos, e que só lamento que numa altura destas não se consigam seguir os exemplos que ele nos deixou. Exemplos sobretudo ao nível da família, ao nível da inclusão social, do país multirracial que nós somos e que nós somos. Que Angola é um país multirracial, multicultural e que tem-se perdido muito em lutas intestinais para, enfim, e ele deixou tanta coisa feita, tantos exemplos dados para que nós pudéssemos caminhar. Infelizmente, da mesma forma que na África do Sul, o Nelson Mandela deixou tudo antes de morrer direitinho e as pessoas parece que teimam em não fazer direitinho aquilo que ele quer. Horácio Reis, como empresário, formou a empresa Complexo Turístico e Desportivo 10 de Dezembro e com a responsabilidade de anualmente realizar as festas da Senhora do Monte. Como é que tudo começou? Podemos falar aqui de um Lubango com grande potencial turístico? Sim, enorme. A Willa não tem petróleo, não sei se tem, acho que ainda não vieram à procura, não vieram prospectar, e oxalá que não venham, porque isso só estragam, só vêm estragagar isto. Da mesma forma que foram descobrir no delta do Okavango, e agora anda-se para aí já a falar que vão destruir, vão lá mesmo buscar o petróleo. Ok, mas aqui na Willa, o nosso petróleo, a nossa riqueza é o turismo e o boi, o gado. E a agricultura, obviamente, também é. Nós temos uma província com vários microclimas que permitem uma agricultura altamente desenvolvida, capaz de abastecer o país e fornecer, aliás, no tempo colonial já o fez. É só uma questão de as pessoas poderem estudar aquilo de bom que se fez no tempo colonial, porque havia coisas que eram seguidas que não tinham dado nisto. Aliás, deve-se dizer que se a independência tivesse ocorrido de outra maneira, Angola seria hoje uma potência a nível, não digo só da África, mas a nível mundial. A nível mundial. Seria mesmo, não tínhamos dúvidas nenhumas que as pessoas sabem perfeitamente isto. E só, muitas vezes, não o dizem com receio ou com medo de alguns constrangimentos. Enfim, mas... Professor Valdemar. O Horácio falou em 3 indústrias, mas eu gostaria de acrescentar mais 3, pelo menos. É a indústria de serviços, porque nós somos, em nível de SADC e a nível de Angola, um ponto muito central com 2 portos do mar, Namibe e Benguela. E temos um clima excepcional, talvez um dos melhores do mundo. Isso permite uma indústria de serviços excelente. Temos a indústria académica, que não estamos a saber aproveitar. Há tentativas, mas estamos a patinar muito. E ainda temos a indústria desportiva de esportes radicais. Sim, essa aí tarda em se lançar. Eu sei, e perguntou a Gisela como é que eu entro nesta área. Bom, eu estava na comunicação social, na Rádio Nacional de Angola, o Willa, e o Sr. Lopo Nascimento, quando é nomeado para a Willa, numa determinada fase da sua governação, chamou a sociedade civil e reuniu com a sociedade civil e com as forças vivas da cidade, da província, e falando nas antigas festas da Senhora do Monte, e ele teve o cuidado de destrinçar festas da cidade,
era o 19 de janeiro, festas da Senhora do Monte, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. As festas da Exato. Nossa Senhora do Monte Exato. são mais de cariz religioso. Exato. Era importante o Horácio dar um esclarecimento melhor aí, eu mesmo confundo. Festas da cidade é sobre, e que agora é 31 de maio. De maio, que é a chegada... A chegada do colono madeirense é 19 de maio. De janeiro. De janeiro, não sei sim, quando. sim. Agora, eu costumo dar um exemplo. Nós devemos comemorar o dia em que isto foi elevado à categoria de cidade. Aqui é que, a partir daqui, é que nós... Ou seja, nós fazemos anos e comemoramos o quê? Os 9 meses antes que andámos na barriga da mãe? Não comemoramos isso. Nós comemoramos o nosso aniversário a partir do momento que viemos ao mundo. A cidade é a mesma coisa. O Norton de Matos decretou a elevação à categoria de cidade a 30 de maio de 1000 e não sei quantos. Pronto. Ok? E é a partir daí que a cidade coisa. Festas da cidade. Da cidade. Portanto, o colono chegou aqui, isto não era cidade, e ficou lá nos barracões e andou para aqui a fazer o início da cidade. E depois, mais tarde, em maio, é elevada à categoria de cidade, porque já tinha uma estrutura mais ou menos capaz de ser designada como cidade. E reza a história que foi quando o primeiro comboio chegou também exatamente. aqui Portanto, houve uma série de fatores que se conjugaram para elevar isto à categoria de cidade. Então, a cidade tem X anos, 98 ou o que é. Ok, a partir dessa data. Agora, as pessoas... porque o 19? Porquê é que não comemoram o 19 de janeiro também? Podem comemorá-lo. Como quê? Como a chegada dos colonos madeirenses ali aos barracões. Pronto, ok, façam disso uma festa, como faziam. Mas a cidade... A cidade propriamente dita foi... Exatamente. Mas depois temos agosto. Agosto é diferente. Aí, as forças vivas que na altura estavam... portanto, que elevaram isto à categoria de cidade e que trabalhavam e que desenvolviam esta zona, resolveram fazer as festas da Senhora do Monte. Da Senhora do Monte, que vinham já como tradição de onde vieram. E em homenageando a padroeira, que era a Senhora do Monte, que eles colocaram, na altura não foi ali, foi mais abaixo, mas depois, mais tarde, resolveu-se, já anos depois, fazer a capelinha e colocá-la lá onde ela está hoje. Pronto. Uma coisa é certa, estas festas têm um cariz religioso e ao mesmo tempo económico também, e cultural, porque juntavam tudo em 30 dias e ofereciam à cidade e aos visitantes todo um leque de ações que demonstravam o desenvolvimento da região. Até hoje é isso que se está a fazer. Foi nessa perspectiva que o Lobo do Nascimento pegou nisto. E o Horácio tomou conta do projeto. Inicialmente, como sabem, durante o conflito, o Lubango foi uma cidade que foi, de certa forma, poupada ao conflito, e as pessoas vieram de todas as partes do sul, do norte de Angola e centro, e vieram refugiar-se aqui. E como não havia muito espaço para essas pessoas, ocuparam as instalações que eram da Senhora do Monte. Estavam relacionadas com as festas, enfim, com tudo, pavilhões, tudo. E isso tudo acabou por ficar degradado, como é óbvio, não é? Entretanto, o Sr. Lobo do Nascimento, vendo aquilo, forma uma comissão, uma task force, como se diz agora, frontalmente, limpou aquilo tudo, embelezou aquilo tudo, recuperou aquilo tudo, fez... E depois disse, agora vamos fazer as festas da Senhora do Monte, edição pós-independência. E assim foi. E essa comissão fez aquilo. No ano seguinte, no segundo ano, já fui eu nomeado diretor para abarcar toda aquela tarefa e toda a área e infraestruturas pertença da antiga Câmara Municipal de Sá da Bandeira. Ou seja, áreas de caráter turístico, como o restaurante da Tunda Vala, o casino da Senhora do Monte, o Cristo Rei, há mais algumas coisas. Bom, pronto. Tudo isso passava... A Leba, penso que a Leba também... Sim, a Leba, mas a Leba não tinha nada. Não tinha nada. E a Tunda Vala, a Fenda tinha um restaurante. A Fenda também não tinha nada. O que tinha ali onde está hoje ainda, onde estão as captações de água,
em frente tinha e tem a barragem, a barragem não, a quebra d'água, não é? A cascata da Huila. A cascata da Tundavala e o restaurante. A cascata da Huila também foi entregue na altura e a Hungária. Tudo isso fazia parte tudo aquilo que fazia parte. E havia touradas? Tentou-se fazer alguma coisa, mas já era difícil. Não, naquela altura não havia ainda aquilo que há hoje, que é a luta a favor do boi, não é? Do touro. Como em Portugal existe, realmente eu também não estou muito de acordo com aquilo que se faz ao animal. O animal, sim. Não estou de acordo. Mas está ali aquele campo de tourada, pois, o que é que se pode fazer com aquilo? Aliás, mas em Angola toda, praticamente nas capitais de província, existem touradas, praça de touros. Em Luanda havia, aqui também há, não sei se... Bom, mas já havia mais, era uma questão que os colonizadores gostavam, faziam, e pronto. Nós tentámos fazer ainda alguma coisa com o falecido Fernando Borges. Tentou-se fazer algumas garreadas, etc. E porque também o próprio Chivingueiro era uma escola de formação de regentes agrícolas e que tinha também esse hobby de fazer garreadas no âmbito do ensino da área cultural, da área agrícola e pecuária que competia ao Chivingueiro. Portanto, todas estas áreas existiam, estão aí. Obviamente que hoje não há tourada e aquilo tem que ter um fim. Quem advoga que aquilo deve ser derrubado para montar... Não estou de acordo. Mas também já houve a realização de atividades desportivas, nomeadamente vôlei de praia. Vôlei de praia, por exemplo, mas aquilo pode ser aproveitado para mil e um fins. Para mil e um fins. Escola de teatro, eu sei que N coisa, realmente. Não há parte, eu direi que o falecido marido da Isabel dos Santos, o Síndica do Colo, que era meu amigo, entre aspas, no Facebook, que interagimos numa certa altura e que ele me perguntou se havia alguma coisa onde ele pudesse intervir em termos de cultura. E esta amizade veio a partir daquilo que ele estava a fazer no Palácio de Ferro, em Luanda. Ana Joaquina, aquele projeto cultural que é fabuloso em Luanda, que foi uma coisa dos últimos anos, o melhor que se fez em Luanda. Do mesmo autor da Torre Eiffel? Mas eu não estou a falar na casa, eu estou a falar no projeto cultural que o Síndica do Colo implantou em Luanda e que foi muito bom para a cultura nacional. E ele, na sequência disso, nós tornámos-nos amigos e ele perguntou-me, numa determinada altura, o que é que se poderia fazer aqui. E eu interagi com algumas pessoas aqui da área, e porque também tinha sido diretor na altura, como estamos a falar, e eu falei na tourada. E as pessoas também, sim, aquilo podia dar um cinturão de espetáculos e tal, não sei o quê. Bom, e ele ficou, de certa forma, entusiasmado, embora tenha arrefecido quando lhe foram pedidos, salvo erro, 5 milhões de dólares, ou o que foi, só para aquilo. E ele aí recuou um bocado, não é? Porque 5 milhões de dólares são 5 milhões de dólares. Ele podia ter muito, como se diz, mas não foi nisso. Mas, entretanto, Horácio, Lubanga é uma cidade com um estilo de vida muito próprio. No seu entender, a imagem da província está a ser bem vendida para fazermos, de facto, um bom turismo? É difícil essa pergunta. É difícil, porque há coisas que antes de nós apelarmos e de vendermos a nossa imagem para o turismo, há outras coisas que nós precisamos ter em atenção e ter cuidado. O trabalho de casa. Sim, exatamente. Como diz bem o Valdemar, o trabalho de casa não está a ser ainda bem feito. Nós temos coisas que estão tão mal, que eu duvido que alguém queira vir investir neste país enquanto isto acontecer. Portanto, eu sou também empresário e devo dizer-vos isto claramente. Há coisas que não têm razão de ser. Acaba de se fazer o simplificar, não é isso? Termos administrativos, simplificou-se e tal. Ótimo. Há mais coisas que poderiam ser feitas, que poderiam dar uma outra imagem ao país, de modo a que as pessoas lá fora, quando são convidadas, quando são desafiadas a vir investir neste país, pudessem vir. Agora, não se esqueçam é que podem estar a enganar as pessoas. Elas vêm cá ver. E quando chegarem cá e tomarem contacto com um determinado número de coisas que são a realidade, as pessoas não vão aceitar. Portanto,
nós estamos realmente no bom caminho, estamos a tomar atitudes corajosas, como essa de simplificar as questões da... Mas isto é difícil, porque foi fácil tomar estas medidas, agora o difícil é implantá-las. E é aqui que eu digo que é muito difícil, e vai levar anos, porque foram muitos anos neste sistema, neste marasmo. Estão a ver? Como é que vocês vão agora crer que aqueles que viviam à custa deste tipo de negócios, com documentos em triplicado, quadruplicado, quintuplicado, sem necessidade nenhuma, como é que querem que essa gente agora deixe de viver disso? É complicado. Eu costumo dizer, isto precisava de um reset e voltar ao princípio. Não é fácil. Não é fácil. Entretanto, Horácio, com as festas da Senhora do Monte, surgiu o hino da cidade. E aqui voltamos às memórias da rádio. É verdade. A nossa música em conversa, 1981, um programa feito com grandes figuras. Grandes figuras. O Rui de Sousa era o homem o sonorizador. E ele gravou esse programa. E durante uns anos ainda tive esse programa em bobine. Mas depois desapareceu, não sei. 1981. No mundo dá tanta volta que eu não sei onde é que essas bobines foram parar. Mas a verdade é que nessa altura o Valdemar, Deus o tenha, o Filipe Mukenga, que está aí, o outro jovem que também já morreu. Que agora o filho canta. O filho canta. Beto Gurgel. Exatamente. O Beto Gurgel, os três participámos num programa que se chamou A Nossa Música em Conversa. Esse programa teve mais de uma hora. E sei que... Mas era só um programa? Não, portanto, ou eram várias... Eram vários programas que se faziam. Foram vários programas ou foi só uma edição? Não. Tinha... Continuidade. Ok. E nessa altura conseguiu-se ter no Lubango esses três cantores. Era o início do Valdemar, o início do Filipe, embora o Filipe... Valdemar Bastos, falecido Valdemar. O Filipe Mukenga era um jovem que, na altura, mas que já vinha de trás do conjunto Rocks e essa coisa toda, que tinha já uma certa fama como músico, mas que, após a independência, enverdou por um estilo próprio dele e em prol da cultura nacional e dentro do seu estilo, afinal, que é o estilo dele, que é o que tem hoje. O Gurgel vinha dos países escandinavos, onde ele tinha vivido exilado, digamos assim, e regressa a Angola e, portanto, era um baladeiro. E nós conseguimos conversar com todos e, na altura, eu recordo-me que pedi ao Valdemar, mas na altura eu ainda não era o diretor das festas, atenção, nem sequer pensava vir a ser. Se pediu ao Valdemar uma canção para o Lubango, ele disse que ia fazer. Sim, que fazia. E o Filipe Mukenga, eu faço. E durante a noite ele fez, e na manhã seguinte o Rui de Sousa grava a canção a pedido dele, não é? Nos estúdios da Rádio Vila. Ele foi lá e gravou uma canção que eu já o confrontei com esta canção, já que há uns anos aqui no Lubango, e ele não se recorda. Ele, na altura... Olha, vamos aproveitar aqui para fazer uma pausa e ouvirmos do arquivo de Horácio Reis a música cantada para o Lubango na voz de Filipe Mukenga com o tema Lubango, Meu Amor. Lubango, aqui estou eu pra te cantar. Lubango, Lubango, aqui estou eu, meu amor, coração aberto, pensamento fervoroso, destemido e corajoso, aqui estou eu, tua luta me encanta, tua imagem que se solta de um conjunto de encantos
me apaixona. Lubango, aqui estou eu pra te cantar. Lubango, aqui estou eu, meu amor. De facto, não conhecia esta música lindíssima de Filipe Mukenga. Os meus ouvidos agradeceram e espero que os nossos ouvintes ocovitanos também tenham gostado. Bom, como o tempo voa e não perdoa, vamos ficar por aqui com a primeira parte da conversa com Horácio Sousa Reis. Para a semana teremos excepcionalmente tertúlias, para assim continuarmos a ouvir o mestre dos mestres do jornalismo na Willa e não só. Muita coisa o Horácio Reis ainda tem para nos dizer, pelo que deixamos no ar o convite para estar aí desse lado na próxima semana. Até lá, muito boa tarde. Ocovita, o programa da Associação de Autores na Willa, Asa Willa. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocovita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocovita, onde a arte é prioridade.